Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos a mais uma aula de direito penal e eu vou tentar hoje fazer uma aula um pouco diferente, tá? Vocês veem que nós estamos aqui numa situação um pouco nova, né? Eu estou optando aí por uma lousa, tá? Para a gente poder escrever um pouquinho. Eu estou aqui em pé, então para mim é um ambiente um pouco novo, então eu peço aí um pouquinho de paciência com vocês porque a gente estava gravando em um outro formato. Como nós vamos tratar de uma matéria hoje que é muito delicada, a gente já está tratando dessa matéria há algumas aulas e eu percebo uma grande dificuldade por parte de vocês. Alguns me questionam, me perguntam coisas que às vezes eu só falando fica difícil de entender. Então por isso hoje eu vou tentar aqui trabalhar com o quadro. Nós vamos então tentar escrever um pouco da nossa matéria, tá? Eu peço a vocês um pouco de paciência, porque como eu falei é um formato novo, e que depois vocês me deem um retorno, por favor. Eu peço encarecidamente que vocês me falem, olha, foi bom, foi ruim, é melhor do outro jeito, desse jeito é melhor, para que a gente vá aí adequando e trazendo uma aula mais bacana, mais adequada para vocês. Tudo bem? Beleza? Então tá bom. Do que nós vamos tratar? Bom, a gente já vem tratando, pessoal, vocês lembram da teoria do crime. Entramos na teoria do crime. É uma matéria muito importante, extremamente importante, das mais importantes do direito penal, e ela tem algumas nuances assim de dificuldade que pode atrapalhar o aluno, assim, principalmente no primeiro termo. Por isso, vamos tentar trabalhar um pouquinho com a lousa. Primeira coisa que nós vamos comentar com vocês rapidamente, pessoal, é com relação ao chamado conceito de crime. Veja, a minha letra não ajuda muito e talvez a luz também não ajude. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Conceito de crime. Quando a gente fala em conceito de crime, nós temos basicamente três versões, três ideias para dar o conceito. O chamado conceito no seu aspecto formal, no seu aspecto material e no aspecto analítico. Ok? Muito bem. Percebam por que eu não costumo usar lousa, porque minha letra é muito feia, tá? Notou? Então, paciência, a letra é feia mesmo, não tem jeito. Isso aí é de mim. Mas eu estou tentando dar uma caprichada, importante é que vocês entendam. Pessoal, tal como eu respondi para uma das nossas alunas, aqui de novo eu respondo. Quando a gente fala de conceito de crime, colocando conceito formal, material e analítico, é simplesmente a questão de prisma. Isto é, eu pego o crime e olho por um enfoque. Dependendo do enfoque com o qual eu tratar, eu analisar, eu vou ter um conceito um pouquinho diferente para cada um, tudo bem? Quando eu falo do aspecto formal, a forma do crime, qual é a forma do crime? É o Código Penal, é a lei penal. A lei penal me traz o aspecto do crime, vocês estão me entendendo? Então, quando eu analiso pelo conceito formal, sobre o aspecto formal, o que eu estou vendo, o que eu estou analisando? Eu estou analisando aqui como o crime é visto para nós, para o ordenamento jurídico. Então, é na forma da lei. A lei é que determina. E como é que vai ser o conceito? Você tem que verificar se a conduta do agente, a conduta do criminoso, do sujeito ativo, é compatível com a descrição prevista na lei. Ora, se a conduta do agente está de acordo com a prescrição da lei, pronto, nós temos aí o crime no seu aspecto formal. Beleza? Muito bem. Já no aspecto material de crime, aí é um pouquinho diferente. O que a gente vai verificar quanto à matéria? Aqui o que se busca analisar, na verdade, seria, preste bem atenção, a conduta do agente feriu, lesionou ou ameaçou de lesão um bem jurídico tutelado pelo ordenamento jurídico? É isso. Neste caso, é a regra que nós temos. Ora, no conceito material, quando a conduta do agente fere, atinge um bem jurídico, então vamos lá. Aqui ele trata da conduta, ligando a conduta à lei. Já no aspecto material, ele considera se a conduta feriu um bem jurídico tutelado. Tá ok? Então, se ferir um bem jurídico tutelado, nós temos aí o conceito
material será crime, tudo bem? Com relação ao analítico, isso é o que mais nos interessa, porque esse aqui é bacana, é esse que nós acabamos usando para o nosso estudo. O que nós temos aqui, na verdade, é uma análise para dizer se aquilo é crime ou não. Nós vamos analisar as características, as elementares. Então, legal, nós vamos ver as características desta conduta, deste ato. Nós vamos examinar quais são os elementos desta conduta. Então, veja, e quais seriam esses elementos? Agora sim, os conceitos são interessantes para a gente caminhar na nossa matéria. Então, veja, cada um desses conceitos não exclui o outro. Entendam? Não há uma exclusão aqui nos conceitos. Muito pelo contrário. Um preenche o espaço do outro. É uma questão de ponto de vista, só isso. O que nos interessa mais é o analítico. Por quê? Porque dentro da teoria do crime, que nós vamos justamente estudar, são essas características ou esses elementos do crime. Daquela conduta que, se esses elementos estiverem presentes naquela conduta, naquela regra, naquela norma, nós teremos um crime. Se faltar um desses elementos, não é crime. Quais são os elementos, tio? Então vamos lá. Nós teremos aqui fato típico, bacana? Nós teremos a antijuridicidade, e nós teremos também a culpabilidade. Esses três elementos são, na definição de crime, pelo aspecto analítico, são os elementos ou as características que uma conduta deve ter. Conduta é a ação do sujeito ou omissão, depois nós vamos ver. Mas seriam as características que são necessárias para que aquela conduta seja tipificada como crime. Para que seja um crime. Então você tem, de novo, repetindo, o que nós vamos ver? Se é fato típico, se é antijurídico, se é culpável. Culpável é culpabilidade ou culpável dá na mesma. Tudo bem? Boa parte do que está aqui nós já conversamos. Estão lembrados disso? Em nossas aulas presenciais, tá? Então, muita coisa que está aqui nós já vimos nas aulas presenciais. O que nós vamos trabalhar nos nossos estudos? Nós vamos trabalhar justamente na teoria do crime? Isso aqui, meus queridos. Ó, é isso que nós vamos analisar. A teoria do crime trata justamente de analisar essas características do conceito analítico que determinam que aquela conduta é criminosa. Então nós vamos estudar dentro da teoria do crime o fato típico, o antijurídico e a culpabilidade, ou se ele é culpável. Esses termos variam um pouco, podem mudar. Por exemplo, antijuridicidade também é chamada de ilicitude, tá? Então se você vê escrito ilicitude, não tem problema. Antijuridicidade é ilicitude também, tá ok? A letra é horrível, né? Mas deu para entender. Quanto à culpabilidade, você vai verificar se ele é culpável, tá bom? Cuidado, cuidado. Quando você vê culpabilidade ou culpável, não vai me confundir isso com dolo e culpa, que é o elemento subjetivo da ação do agente, isto é, o que está na mente do sujeito quando ele realiza a conduta. Tudo bem? Bacana? Entendido esse pedaço? Fácil, né? Muito fácil. Só sobre conceitos. Vou apagar agora, quem quiser anote, fique à vontade, não tem problema, vou apagar para a gente continuar, tá bom? Vamos lá. Um medão dessa lousa cair, viu? Ó, sabia? Tô morrendo de medo dessa lousa cair, porque ela não tá fixada não, viu? Eu tô aqui improvisando para ver se vai ficar legal, por isso que eu preciso que depois vocês me deem esse retorno. Vamos lá, outro tema? Um outro ponto que vocês têm, e vou mandar um material para vocês com tudo isso escrito para que vocês estudem, tá? Uma outra situação que nós vamos estudar são as chamadas teorias. Como assim teorias? Olha lá, teorias. Porque quando eu falo teoria do crime,
Vocês não vão achar que é uma teoria, né? Seria maravilhoso se fosse isso. Se os caras não ficassem aí, como eu sempre falo, né? Tomam um uísque à noite, bolam uma teoria. Tô pensando, acho que aquele cara tá errado, outro tá errado, vou criar a minha. E ele cria uma teoria. Nós temos aí várias teorias, tá? Eu nem vou trazer todas as teorias, tá certo? Tá bom? Vamos tratar aqui das teorias mais importantes, aquelas que são mais interessantes pra gente. Bom, de novo, repito, isso tudo vai no material escrito para vocês, é só olhar no material, tá bom? Nós temos, a princípio, a chamada teoria naturalista ou causal, ó. Teoria naturalista ou causal, tá vendo? Naturalista ou causal. Muito bem. Essa teoria baseia-se no entendimento, ela foi criada por Franz von Liszt. Tá? Liszt. É um nome muito doido, né? Muito bem. Esse jurisconsulto, ele criou a ideia, e é uma ideia que prevaleceu durante todo o século XIX, na ideia de lei. Então, para esta teoria, o que seria o crime? O crime, meu querido, para você dizer que é crime, punir alguém por um crime, é simples. Você pega a conduta do agente, verifica se isso corresponde com a conduta descrita na lei, pronto. O cara, então, cometeu o crime e tem que ser punido por isso. Diretamente. A teoria naturalista ou causal, o nome já diz, houve um crime, houve. Qual foi a causa do crime? Foi a ação desse sujeito. Pronto, então, ele é o culpado, ele tem que ser punido, acabou a conversa. Ele usa aqui um sistema gramatical de análise se o sujeito é culpado ou inocente, se ele realmente cometeu o crime ou não. Vocês estão me entendendo? Tá? Então aqui é essa a ideia da teoria naturalista causal. A outra que nós temos é a chamada, e eu estou colocando só aquelas mais importantes, é a corrente, né, neocantista, que na verdade é baseada no filósofo, né, o Kant. Esse filósofo criou essa ideia, né, do neocantismo, e aqui ele já saiu da ideia naturalista. Por quê? Porque na ideia naturalista ou causal, não importa o que passava na cabeça do agente. Ele não verifica aí critérios subjetivos. Aqui são apenas critérios objetivos. Só se analisa critérios, entendimentos objetivos. Só isso. Não se está preocupado com nenhuma característica subjetiva do agente. O que eu quero dizer com subjetiva? Sobre o que passa na mente do sujeito, entendeu? Essa nova teoria, a neocantista, introduziu na ideia, na análise da teoria do crime, aspectos subjetivos, tá? Que tem a ver com o que tem na mente. Por exemplo, ele traz uma exigência, por exemplo, ele criou a chamada exigibilidade de conduta diversa. Nós vamos ver que isso ainda existe, tá aqui, tá? Mas é só um exemplo, tudo bem? Então nós temos na neocantista a introdução de características subjetivas. Aqui não, aqui era preto no branco. O sujeito fez isso? Fez. Resultou num crime? Resultou. Então acabou a conversa. Ele cometeu o crime, ele tem que ser punido e fim de papo. Essa é a ideia. Aqui não. Aqui nós vamos analisar algumas outras coisas. Vem cá, ele podia, ele não podia, ele teria condições de agir de uma outra forma, essa situação é adequada, tem que ver, ó, o que tinha na mente do cara, por que ele fez isso, né? E aí vem o que mais nos interessa, que é a chamada teoria finalista. Teoria, olha lá, teoria finalista. Quem criou essa teoria foi o Hans Welzel, tá? Então, o Hans Welzel, tá ok? Muito bem. Por essa teoria finalista do Hans Welzel, bacana, né? O que se considera, o que vai se colocar de diferente dos outros, é que ele vai considerar o chamado elemento
volitivo. Entendeu? Ele vai considerar aqui a vontade do agente. O que o agente queria com aquela conduta. E principalmente, ele vai considerar a vontade do agente e também a finalidade. O que o sujeito queria com aquilo. Isso é importante. Nós temos aqui uma análise, por exemplo, de dolo e culpa, que nós não falamos aqui nas outras situações. Aliás, não que não existissem, mas aqui o dolo e culpa tem uma novidade muito importante, tá? Aqui, por essa teoria, que é a que efetivamente nos interessa, tá? Por esta teoria, o dolo e a culpa, preste bem atenção, o dolo e a culpa antes estava na culpabilidade. Como assim culpabilidade? Você lembra agora há pouco, quando eu fiz um quadro e falei dos elementos, das características, né? Pelo conceito analítico, de quais são os elementos do crime? Você deve ter anotado, porque isso que eu estou escrevendo é para você anotar. Anota no seu caderno, porque a minha lousa não é grande, então eu tenho que ir apagando. Mas uma coisa está ligada na outra, tá bom? Então vai anotando aí e não deixa de anotar. Muito bem, preste bem atenção. Na teoria, no conceito analítico, eu falei que o crime você teria que analisar o fato típico. Lembra disso, fato típico? Eu falei que nós teríamos que analisar também a antijuridicidade ou ilicitude e também a culpabilidade. Anteriormente, preste bem atenção, cada um desses elementos, eles são subdivididos em mais elementos. Vamos falar já já. E o dolo e a culpa antes estava na culpabilidade. E não, hoje, com base na teoria finalista, ele foi para o fato típico. É verdade, como assim? Presta atenção. Quando eu falo em crime, então vamos lá. Crime. Eu espero que dê para ver aí, tá? Muito bem. Crime é fato típico, antijurídico e culpável ou culpabilidade. A ideia anterior era que antes o dolo e a culpa estavam aqui na culpabilidade. Tá vendo? Estava aqui. Com a teoria finalista, o dolo e a culpa sai e vai para o fato típico. Olha, pode parecer bobinho o que eu estou falando agora, mas isso tem várias consequências, tá? Muitas consequências. Nós vamos falar depois, quando adentrarmos a teoria do crime com mais calma, com mais carinho, vocês vão poder analisar tudo isso com mais calma. Mas guardem, a teoria finalista, ela retirou então o dolo e a culpa, que se encontrava na culpabilidade, um dos elementos do crime, e jogou agora para o fato típico, mais especificamente dentro da conduta. Porque o fato típico, ele tem elementos. O fato típico, então, ele requer, já vamos falar daqui a pouco, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Dentro da conduta, no fato típico, é que foi colocado o dolo e a culpa. Quer dizer, você vai analisar, o que eu acho muito correto, você vai analisar que o dolo e a culpa, que é, na verdade, a intenção do agente, a vontade do agente, olhe lá, a vontade do... O que ele queria? Qual era o dolo dele, né? Vamos colocar dessa forma. Qual era a intenção dele? Essa vontade está no fato típico. Não ficou na culpabilidade, tá? Tudo bem? Beleza? Isso é a teoria finalista. É dela que nós vamos falar. Tá ok? Muito bem. Isso nós já tínhamos comentado. Na outra aula, eu falei para vocês sobre os conceitos, material, formal, analítico. Eu comentei sobre as teorias rapidamente, mas eu sei que poucos entenderam, tá? E eu quis retomar para que a gente tivesse uma linha de raciocínio, tá certo? De novo, estou mandando um material escrito com tudo isso para que vocês, então, analisem. Muito bem, vamos para o nosso próximo tema. Agora nós vamos adentrar especificamente nesses elementos do crime, tá? Ou elementos da teoria do crime, tudo bem? Vamos apagar aqui com certo carinho, né? Porque eu não quero derrubar a nossa lousa. Muito bem, fácil, ótimo.
Aulas durante quarentena é assim, todo dia uma novidade, uma emoção. Então vamos lá, pessoal, vamos continuar. Eu comentei com vocês sobre cada uma dessas teorias e conceitos, mas e qual é a prática disso? Então vamos tentar. Bom, com base na chamada teoria finalista, nós vamos adentrar numa outra análise muito importante. Muito bem. Por ela, o que seria o crime? Ou, com base em quê? O que seria o crime? Com base num conceito analista. Tudo bem? Lembra? Conceito formal, material, analista. Então, vamos analisar como é que vai ser isso. O que nós teremos aqui para dizer que é crime? O crime ele é dividido em fato típico, antijurídico, ou ilícito, ou ilicitude, tá? E culpável, ou culpabilidade. Pessoal, esses são os 3 elementos que, na verdade, nós vamos estudar durante todo o nosso semestre, possivelmente parte do segundo. E essas ideias que nós estamos vendo aqui vão nos perseguir durante todo o curso de Direito Penal, porque é extremamente importante isso aqui. Muito bem. Quando eu falo de fato típico, nós temos que ficar ligado quais são os elementos deste fato típico. E esses elementos seriam a conduta, percebeu? Conduta. E lembrando que a conduta pode ser por uma ação ou omissão, pode ser uma conduta comissiva ou omissiva, porque você tem crimes, a maior parte dos crimes que a gente imagina são de ação, né? Eu vou lá e dou um tiro em alguém, uma facada, um soco. Mas você tem os crimes omissivos, por exemplo, a própria omissão de socorro, salvo engano, 138. A omissão de socorro é um crime tipicamente omissivo. A pessoa não faz nada, ela simplesmente... E o não fazer é o crime. Ele deixa de fazer algo e justamente por não fazer é que nós teremos o crime. Tá entendido? Boa. Dentro da conduta, só para lembrar, hoje nós temos o dolo e nós temos a culpa. Teremos que analisar isso. Fora, nós teremos também, além da conduta, o resultado. Percebeu que se você olhar para esses dois aspectos, conduta e resultado, você vai lembrar do conceito formal de crime, né? Muito bem. Você tem tecnicamente uma conduta, se basear na lei, pronto. Tá? Também a teoria naturalista. Naturalista só considerava isso aqui. Teve conduta, teve resultado, pau no cara. Foi ele que fez o crime. Para ligar a conduta ao resultado, óbvio, você vê que essa teoria analisa isso, para ligar a conduta ao resultado, você precisa do chamado nexo causal. O que é isso aqui? Claro, tem que haver uma ligação entre a conduta e o resultado. Porque se eu dou um tiro no cara, dou um soco, machuco ele, vou lá, pá! O cara cai, bate, sangrou, arrancou dente, o nariz quebrou, chama o SAMU, bota no SAMU e o cara tá indo pro hospital. No meio do caminho do hospital, o cara bate a ambulância no outro carro e o sujeito que tava lá dentro morre no acidente de trânsito. Fui eu que matei o cara? Claro, minha conduta vai ter participação naquilo, mas fui eu que matei, foi o meu soco que matou o cara. Não, foi um acidente de trânsito, beleza? Então, é importante analisar o nexo causal. Se o sujeito realmente, se o resultado é oriundo da conduta, beleza? Claro que, nós vamos falar depois, o resultado é uma coisa muito relativa, porque você tem resultado, basicamente, nos crimes naturalísticos, né? Mas você tem crimes que não têm um resultado naturalístico. Mas depois nós vamos discutir sobre isso. O nexo causal e, por fim, meus queridos, a chamada tipicidade. Tipicidade, que tem a ver justamente com o fato típico. Você notou? Tipicidade.
Veja, esses são os elementos do fato típico. Lembrando, voltando, ó, quais são os elementos aqui, né? Fato típico, antijurídico, culpado. Tá vendo? Culpabilidade. Beleza? Bacaninha? Muito bem. Vamos continuar. Vou só dar um toque na câmera aqui para não apagar. Muito bem. No antijurídico, o que nós vamos ver no antijurídico? Pessoal, é muito simples. Não basta que a conduta seja típica. Quer dizer, essa conduta realmente está no Código Penal, o sujeito, lembra do princípio da consunção, se encaixou perfeitamente a conduta do agente no tipo penal previsto na lei. É preciso verificar se aquela ação, se aquela atividade, se aquela omissão, se a conduta, se o fato típico, de repente, não foi realizado, acobertado por algum motivo que o justifique. Então, por exemplo, eu dei um soco no cara, Mas por que você deu um soco no cara? Lesão corporal, arrebentou um dente, quebrou o nariz do cara. Então, mas esse cara estava abusando de uma moça. Entendeu? Esse cara estava abusando de uma moça. Esse cara tentou me agredir, ele veio me matar. Ele estava com uma faca, um pedaço de pau. Eu me defendi. Então, eu dei um soco. Para todos os efeitos, lesão corporal. Quebrei o nariz do sujeito, arranquei um dente dele, lesão corporal. Mas por que eu fiz isso? Entendeu a ideia? Esta minha conduta, apesar de típica, ela é antijurídica, isso aqui que é justo, contra a lei? A princípio é. Mas veja, na prática, eu estava cobertado por uma outra norma, que a gente chama de excludente de ilicitude. Por isso que a gente chama de antijurídico ou ilícito ou ilicitude. Porque o que vai analisar nisso aqui? Se não existe por trás da minha conduta algo que permita que eu faça aquilo. Então, apesar de ser típico, não seria antijurídico. Então, eu acertei o sujeito? Sim, eu acertei o sujeito. Mas porque ele estava me agredindo. Ou vinha me matar, me agredir. Ou porque ele estava agredindo alguém. Porque ele estava tentando estuprar uma moça. Aí eu fui lá e soquei ele para impedir um crime, para impedir um estupro. Ou o sujeito estava tentando se matar. Eu percebi que ele ia se matar, ele queria se jogar na frente de um ônibus, de um caminhão, ele queria se jogar na ponte. Eu catei ele ainda tentando se jogar. Eu fui lá e acertei ele para que ele não se matasse. Ó, então eu estou acobertado aqui por uma excludente de ilicitude. Então essa situação retira a tipicidade, vamos dizer assim, deste crime. Então eu estou acobertado. Seria fato típico? Seria. Mas é antijurídico? Não. Agora, se eu soquei o cara, por que eu soquei mesmo? Porque é isso mesmo, eu tenho uma treta com ele, não me dou com ele, faz tempo que eu estou na captura do malandro, uma hora eu trombei com ele e bobeou, pá, na orelha dele. Isso é antijurídico. Isso é antijurídico. Porque fato típico é lesão corporal e antijurídico. Beleza? E aí nós entramos na culpabilidade, que é uma outra situação. Aqui nós vamos estudar o quê? Voltando. Quais são essas excludentes de ilicitude? Ora, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito, estrito cumprimento do dever legal. São essas. Onde é que está isso, tio? Artigo 23 do Código Penal. Percebeu? Artigo 23 do Código Penal. Aliás, tudo isso que nós estamos analisando aqui, vocês vão encontrar isso desde o começo, claro, até o artigo, veja bem, vamos colocar do artigo 14, 15, por exemplo, né? Mas vamos pegar desde o artigo 1º, apesar que você sabe que o artigo trata de outras coisas, até, basicamente, o artigo 31 do Código Penal, tá? É aí que nós vamos basicamente encontrar tudo isso. Então tá no código. Só que antes, vocês lembram, eu fui trabalhando com artigo por artigo no início. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, tal. Muito bem. Agora não dá mais para fazer isso. Por quê? Não é pedagogicamente interessante. Agora nós temos que entender as ideias. Porque ler o artigo é uma coisa. Você lê, você entendeu o que está escrito ali. Mas você não consegue ter a ideia toda. Que é o que nós estamos colocando agora na lousa para você. Tudo bem? Aqui a gente consegue ter uma visão maior dessa situação, desse assunto.
Tá bom? Então, veja conforme está na lousa, por favor, me analisa isso com certo carinho, para que você tenha essas ideias na tua mente, tá? Muito bem. Então, fato típico, antijurídico e culpável, ou culpabilidade. O que nós teremos aqui na culpabilidade? Aqui nós vamos estudar a chamada imputabilidade. Se você deveria imputar àquele agente esta conduta, e há algumas situações em que não é possível, mesmo que ele tenha, sim, ele realizou a conduta, viu? Mas, por exemplo, se ele é menor, lembra disso? Menor de idade. Os de menor, esses, mesmo tendo cometido, não há para eles a imputabilidade. Eles são inimputáveis, entendeu? Inimputáveis. Emoção e paixão, vamos analisar aqui, ó, tá? Emoção, paixão, a gente analisa nesse ponto, nesse aspecto aqui da situação, tá? Nós vamos verificar também a chamada, a doença mental, tudo, não, aqui eu estou na imputabilidade, desculpa, peraí, não é aqui, ó, seria aqui, ó, né? Então nós temos aqui a menoridade, a paixão e a emoção, percebeu? Aqui, nesse ponto. Nós teremos aqui a doença mental, porque se o sujeito é louco, apesar de ele ter cometido um fato típico, que é antijurídico, você pode punir o sujeito, entendeu? Seria isso, essas situações aqui. A embriaguez, o sujeito está bêbado. Quer dizer que se o sujeito estiver bêbado, então não vai dar nada? Não, não é assim não, tem que analisar, viu? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, uma situação a ver. Outra, potencial. Veja bem aqui o que ele fala. Potencial consciência da ilicitude. Então, potencial consciência da ilicitude. Então, tá bom. É outra coisa que nós vamos ver com muito carinho. E ainda a exigibilidade de conduta diversa. Preste atenção que tudo isso que eu falei, que a letra está horrível, eu sei que a letra está muito ruim, mas vocês têm um texto aí explicando tudo isso, digitadinho, bonitinho, letra linda, Word, tá? Então aqui é só para a gente ir conversando, porque eu quero que você entenda. O problema é que entender, tá? Veja, esses elementos é o que nós vamos estudar dentro da teoria do crime. Tudo isso aqui tem método, tá? Veja que o direito penal, como eu sempre falei, é uma ciência. E todos os detalhes aqui têm que ser estudados para que efetivamente aquela conduta seja tida como crime. Do contrário, não será.